Galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Renato. E se tu ainda não for inscrito aqui no canal, considera se inscrever, porque toda semana eu tô te trazendo vídeos de fotografia na prática, dicas de fotografia e às vezes eu trago alguns tutoriais de Adobe Photoshop e Lightroom, que nem é o caso de hoje. Então eu postei essa foto aqui lá no meu Instagram esses dias e ela repercutiu muito bem. As pessoas me perguntaram como é que eu tinha feito esse tratamento, então eu pensei, vou levar um vídeo lá pro canal do YouTube, porque daí eu mostro como é que eu fiz esse pós-processamento. Ele é um pós-processamento baseado na seleção dos objetos e em curvas, então ele é bem simples de fazer, porém ele é bem chatinho, porque tu tem que fazer a seleção com bastante detalhe e salvar essa seleção, porque tu vai ter que acessar ela várias vezes para trabalhar com as curvas dentro dela. Então deixa eu te mostrar como é que eu fiz isso aqui no Photoshop. E eu saí dessa foto aqui e cheguei nessa foto aqui. E para chegar nessa foto aqui, eu fiz alguns passos aqui que eu quero mostrar para ti como é que eu fiz e como os problemas que eu enfrentei aqui, porque eu tive vários problemas, várias vezes eu tive que refazer a minha seleção até eu chegar numa forma que foi mais fácil de eu conseguir fazer essa seleção. Então, deixa eu te mostrar como é que eu fiz isso. E basicamente eu trouxe a foto aqui lá do Lightroom assim já, eu fiz um pré-tratamento lá no Lightroom. Eu não quero entrar nos detalhes agora de como que eu fiz esse tratamento lá no Lightroom, foi bem básico, foi remover as aberrações cromáticas, habilitar o perfil de correção da lente, trabalhar ali no painel básico com highlights e sombras, nada demais, um pouquinho de contraste, e eu trouxe essa foto aqui para o Photoshop. A primeira coisa que eu fiz aqui no Photoshop, eu coloquei um filtro de preto e branco, o filtro normal mesmo, bem básico. Depois eu comecei a parte da seleção. E a primeira vez que eu comecei essa seleção, eu peguei essa ferramenta de laço e comecei a fazer essa seleção assim, ó. Porém, eu tive um problema que quando tu erra essa seleção com o laço aqui, por exemplo, vamos dizer que eu errei aqui, ó, e tu quer voltar, tu não tem Ctrl Z, não existe. E se tu der um ESC para voltar, tu perde toda a seleção que tu fez. Isso me fez perder muito tempo, sério, muito tempo. Então eu pensei, vou para a ferramenta de caneta, que é a Pen Tool, porque daí eu vou criando os pontos, eu consigo fazer a seleção inclusive em curva. Eu não vou fazer todas as seleções agora aqui para te mostrar, porque eu tenho elas salvas e eu vou te mostrar como que eu fiz basicamente uma seleção e como que eu salvei e como que eu acesso essas seleções. Então basicamente tu vem clicando aqui nos pontos, né? Tu vem fazendo a seleção. Daí tu chega, por exemplo, aqui num ponto de curva, tu consegue fazer a curva, ó, clicando e arrastando, daí tu clica com a tecla Alt ou Option, deleta um pedacinho ali, e foi assim que eu vim fazendo essa seleção, ó. E daí digamos que eu tenho essa seleção pronta aqui, é isso aqui que eu quero selecionar, digamos, é só um exemplo, porque eu tenho todas elas salvas ali, eu já vou te mostrar. Tu clica com o botão direito e clica aqui, ó, Make Selection. Eu deixei aqui um raio, uma renderização de 0,5 pixels para dar uma suavizada e criei essa seleção. Depois que tu criar essa seleção, tu vem aqui em Select e Save Selection. Daí tu dá um nome para essa seleção, por exemplo, tu salva aqui teste. Eu tô com o microfone na frente aqui, eu não consigo enxergar o teclado, então deixa eu botar o teclado um pouquinho mais para frente. Vou dar um nome de teste aqui, eu não vou salvar ela, só para dar um exemplo. Vou dar um nome de teste e vou clicar em OK. Isso vai fazer com que tu salve a tua seleção. Então eu vou cancelar aqui e eu vou te mostrar como que eu fiz todas as seleções. Eu fiz uma seleção aqui, para acessar essa seleção, né, tu vem aqui em Load Selection e, por exemplo, tu pega o céu, vou selecionar o céu aqui, ó. Daí eu dou um OK e já vai fazer toda a seleção do céu para mim, ó. Eu já vou estar com esse céu todo selecionado, o que facilita bastante o trabalho, para falar a verdade. Então eu tenho seleção de tudo aqui já, ó, se tu for ver, ó. Eu tenho a seleção do céu, do prédio aqui na parte de baixo, que é essa parte de baixo em curva aqui do prédio. Eu tenho a parte central, que é essa parte redonda. Eu tenho a coluna da esquerda, a parte da luz, e eu tenho a coluna da esquerda, a parte da sombra, que é caso eu queira mexer individualmente em cada uma delas. Eu tenho a coluna da direita com luz e a coluna da direita com sombra. No resultado final, eu trabalhei só com a coluna da esquerda e com a coluna da direita. É o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, para esse vídeo não ficar tão extenso. Então, vamos começar aqui pelo céu. A primeira coisa que eu fiz aqui no céu, eu selecionei esse céu aqui e basicamente a gente pode fazer isso com curvas ou com a exposição. Eu vim aqui no céu, especificamente, as outras partes eu trabalhei com curvas, mas aqui no céu
eu vim na exposição e reduzi bastante essa exposição para ele ficar quase preto, um cinza quase preto, assim, aonde eu tivesse um pouco de detalhe aqui ainda dessa longa exposição que eu fiz lá. Se tu não viu o vídeo onde eu fiz essa foto aqui, dá uma olhada aqui no canal, é Fine Art, Fotografia Urbana em Frankfurt, se eu não me engano é esse o título, eu vou deixar no card aqui para tu dar uma olhada, tá bem legal o vídeo. Então, depois de assistir esse vídeo aqui, corre lá e assiste aquele porque tá bem legal. Então eu vou reduzir a exposição aqui num ponto que ela fique bem escura esse céu. Isso aqui vai fazer com que o meu prédio seja realçado na foto aqui. Eu achei que ficou muito legal. E eu acho muito legal esse tipo de foto com o céu preto assim, né? Dá um drama muito forte na tua foto. Então deixa eu ajustar aqui e vamos colocar mais ou menos aqui. Tá bom aqui então. E agora eu vou começar a trabalhar com curvas. É basicamente isso e o processo é bem simples. Vai se aplicar para quase todas as partes dos prédios que a gente for mexer. Eu vou começar com a coluna central e depois eu vou indo para a coluna da esquerda, a coluna da direita e a parte de baixo do prédio. Então vai ser bem simples de fazer. Eu vou vir aqui em Selection. Viu por que agora é importante eu ter essas seleções salvas? Porque eu posso vir aqui agora e resselecionar a parte que eu queria. Por exemplo, eu venho aqui em Load Selection e vou pegar aqui o prédio central. Vou dar um OK e eu estou com o prédio aqui central já selecionado. E para fazer o tratamento de luz aqui nesse prédio, o que eu fiz? Eu criei uma camada de curvas e adicionei muita luz nessa camada de curva. Bastante mesmo. Aí eu peguei a minha ferramenta de gradiente e agora eu vou ter que refazer essa seleção. Mais um ponto para tu entender o porquê que é importante tu salvar ela. Eu vou vir aqui, vou selecionar o prédio central de novo. Vou pegar minha ferramenta de gradiente. Nesse caso aqui, como eu quero dar um pouquinho de profundidade, eu vou pegar a ferramenta de gradiente da parte de Reflections. Eu não sei como é que chama aqui em Reflected Gradient, que é o gradiente refletido, alguma coisa assim. Então eu vou pegar esse gradiente refletido aqui e vou fazer uma luz aqui no meio do prédio, ó. Eu vou trabalhar com essa luz de uma forma... E aqui tu vai testando, ó. Tu vai testando como que fica melhor. Eu achei que ficou bem legal aquela primeira que eu fiz aqui, tentando fazer uma luz de cima a baixo aqui no prédio, deixando as partes de dentro mais escuras. Deixa eu ajustar aqui de novo. Não. Putz, perdi a primeira. Aí, ó. Aqui tá legal. Então vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Dá pra gente fazer uma outra curva agora, porque qual é o segredo que eu tentei fazer nessa foto? Eu tentei fazer a separação de todos os prédios que tinha aqui, porque a gente tem, eu contei, eu sei que é um prédio só, mas vamos contar em partes separadas. Por exemplo, tem a parte de baixo eu contei como uma, a parte da direita 2, a parte do meio 3 e a parte da esquerda 4, ou seja, eu quero tentar separar eles para tentar fazer uma diferenciação entre cada prédio ou cada peça da construção, né? Então eu vou adicionar uma outra curva aqui e agora eu vou reduzir a exposição dela, deixar bem preta. Vou Ctrl Shift D, vai fazer com que eu resselecione a última coisa que eu selecionei. Vou pegar a ferramenta de gradiente e agora aqui só na gradiente linear eu vou puxar de baixo para cima para tentar escurecer essa parte aqui de baixo, ó. Porque depois eu quero clarear essa parte aqui de baixo e isso vai fazer com que eu consiga fazer a separação por luz, né? A parte do prédio de cima vai estar um pouco mais escura que a parte do prédio de baixo e isso vai fazer com que tu consiga fazer a separação desses dois prédios. Então a coluna aqui do meio basicamente é isso. Eu vou fazer um grupo aqui, ó, com essas duas camadas aqui, vou botar centro. Isso aqui vai a teu critério, se tu quiser fazer os grupos ou não, tu pode fazer todas as camadas sem problema nenhum. Então vamos ver, ó, antes e depois, antes e depois. Agora vamos passar aqui para essas colunas do lado. Eu vou começar primeiro por uma delas aqui. Deixa eu fazer a seleção da coluna da esquerda. E é basicamente agora o mesmo processo. Eu vou criar uma curva. Vou adicionar muita luz nessa curva. Vou pegar a ferramenta de gradiente linear agora, porque agora eu não quero fazer essa reflexão do gradiente, né? Então eu vou pegar a ferramenta de gradiente linear. Vou certificar que está branco aqui no foreground e preto no background e vou fazer esse gradiente linear mais ou menos assim, ó. Ih, esqueci de selecionar, viu? O problema de não selecionar, ó.
Vou refazer a seleção, tem que refazer a seleção para tu fazer o gradiente só na parte onde tu quer, né? Porque como eu mostrei agora, eu esqueci de refazer a seleção e apliquei o gradiente em toda a foto. Isso aí não é o que eu quero aplicar só nessa parte. Então eu vou pegar e vou fazer um gradiente aqui, ó, de cima para baixo. Eu vou deixar embaixo escuro e em cima mais claro. E da mesma forma agora eu vou fazer uma curva um pouquinho mais escura para escurecer um pouquinho a parte de baixo. Escureci um pouco, vou resselecionar, né, para não fazer o que eu fiz antes. E vou escurecer só a parte de baixo, ó. E vou colocar dentro de um grupo também aqui chamando de esquerda. Ou coluna da esquerda, alguma coisa assim. Ok, antes e depois, antes e depois. Agora vamos ali para outra coluna. Selecionar Load Selection. Coluna da direita, eu estou com essa coluna selecionada. De novo eu vou fazer uma curva, né, um adjustment layer de curva, vou adicionar bastante luz, vou pegar o meu gradiente linear, vou refazer a minha seleção e vou puxar um gradiente de cima para baixo aqui, ó, para deixar a parte de cima do prédio escura, deixar a parte de cima do prédio clara e a parte de baixo escura, para eu conseguir fazer essa separação que eu comentei antes. E de novo agora eu vou fazer uma outra curva aqui, um outro ajuste de curva, vou escurecer bem e vou adicionar essa curva, esse escurecimento só na parte de baixo para eu conseguir fazer essa separação. Então eu vou clicar aqui, arrastar para cima e de novo eu tenho, deixa eu dar um Ctrl D aqui para mostrar para ti, ó, de novo eu tenho essa mudança de luz no prédio, né? Então deixa eu colocar aqui num grupo, botar aqui direita, para te mostrar o antes e o depois. Antes e depois, antes e depois. Tu viu que o processo ele é bem simples, porém a fase mais trabalhosa e mais chata, digamos, desse pós-tratamento é tu fazer todas as seleções. Depois que tu fez todas as seleções, é muito simples de tu fazer esse tratamento. Aí vai a teu critério como que tu quer trabalhar a luz. Claro que eu tô respeitando aqui a luz da onde que ela estava vindo, né? A luz estava vindo da esquerda para a direita. Então eu estou tentando respeitar essa luz e tentando intensificar um pouco mais ela. Então agora eu vou aqui para essa parte aqui de baixo. Eu vou selecionar de novo aqui a parte do prédio de baixo, aqui é o prédio baixo. Nota aqui que ele já vai fazer toda essa seleção para mim. Eu vou criar uma curva e vou adicionar muita luz nessa curva. Vou pegar a ferramenta agora de gradiente circular, porque isso aqui é um círculo, então eu quero dar ênfase, eu quero dar volume nesse círculo. Eu vou pegar essa ferramenta, vou me certificar que eu tenho selecionado de novo, né? Porque senão eu vou cometer aquele mesmo erro de antes, né? Ó, se eu não selecionar, ele vai adicionar essa seleção em tudo. E eu vou te dizer que ficou legal aqui, porém eu posso fazer isso depois como um plus, digamos assim. Mas deixa eu dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Shift D, para eu resselecionar a última seleção que eu fiz. E vou fazer esse gradiente só aqui no meio agora, escolhendo mais ou menos onde eu quero esse foco de luz aqui, ó. Fui muito pro lado, peraí. Aqui. Porém tá muito forte, então eu vou baixar um pouquinho ele aqui, ó. E vou dar uma contrastada. Aqui agora vai ao teu critério, tu trabalha como tu achar que tua foto necessita. E cada foto tem as suas peculiaridades, né? Essa aqui tá tendo essa peculiaridade de eu ter que fazer um pouquinho diferente aqui, não quer dizer que vai ser sempre igual tudo que tu tem que fazer. Então, cada foto tu vai ter que ajustar de acordo com o que tu precisa. Então, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho, porque senão vai ficar muito forte. Ajustar aqui um pouquinho a opacidade em 90%, antes e depois, antes e depois. Agora eu vou tentar escurecer um pouquinho mais os lados aqui, curvas, vou escurecer um pouquinho tudo aqui, e de novo vou fazer Ctrl Shift D, refazer toda a seleção, e vou pegar agora o gradiente linear, não, agora eu posso pegar o refletido, porque eu posso pegar aqui no meio, ó, e tentar escurecer só nas pontas. E agora é teste mesmo, ó, como é que tu consegue fazer esse gradiente ficar refletido. Vamos tentar inverter aqui agora para ver se a gente consegue escurecer um pouquinho o meio e
clarear o meio e escurecer um pouco as pontas. Aqui eu acho que ficou mais ou menos, vamos tentar aqui. Aqui ficou um pouco melhor, deixa eu tirar um pouco a opacidade. Então, basicamente, vamos ver o que a gente fez até agora. Ó. Vou botar tudo aqui dentro de um grupo. Antes e depois. Deixa eu tirar a seleção aqui. Antes e depois. Vamos ver o que eu tinha feito antes. Ó. Antes. Esse aqui é o que eu tinha antes. E esse aqui é o que eu tenho agora. Tá até um pouco mais dramático o que eu tenho agora. Ó. Então, é basicamente isso, não foge muito disso. Então, deixa eu adicionar um outro gradiente linear aqui, uma outra curva, porque eu achei que ficou muito legal aquela bola de luz mais centralizada aqui, ó, em toda a foto. Eu achei que ficou legal, deu um clima bacana. Deixa eu dar botar em tela toda aqui para tu ver como é que fica, porque eu achei que ficou bem legal. E a partir de agora tu pode fazer algumas outras coisas também, quer ver? Deixa eu voltar aqui pro Photoshop, que tu pode, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar o que eu estou fazendo até agora. Tu pode vir aqui, por exemplo, eu tenho esse Pro Panel aqui, tu pode começar com os efeitos em cima dele, por exemplo. Vou adicionar um Orton Effects aqui, botar um Orton Effects aqui de 30. Porém, só nas altas luzes. Ok, digamos que a nossa foto está pronta. Basicamente foi esse o tratamento que eu fiz na foto que eu postei lá no Instagram. Claro que eu não deixei tão escuro aqui nos cantos aqui, ó. Nesse canto aqui, nesse outro canto, mas aqui era só um tratamento que eu estava querendo te mostrar como é que eu fiz. Então é isso, espero que tu tenha gostado desse tratamento. Deixa um like aqui se esse tutorial te ajudou de alguma forma. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo porque vai me ajudar demais. O canal está começando ainda, eu tenho 5 ou 6 meses de canal, então eu preciso muito do teu like, da tua inscrição e até o próximo vídeo.